Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Nós vamos começar a nossa aula de escola dominical e nós escolhemos aí, eu recebi várias sugestões aí dos irmãos, mas nós temos um calendário também. Nós estamos no primeiro domingo de outubro, né? E as aulas elas irão até a primeira semana, o primeiro domingo de dezembro. Então, dentro dos livros sugeridos, nós escolhemos a epístola, a carta de Paulo aos Efésios. É uma carta que tem 6 capítulos, nós poderemos estudar essa carta. Ela é chamada, né, de a carta mais, assim, seria a coroação dos escritos paulinos, né? Que a gente não pode fazer comparações do livro da Bíblia, porque todos são inspirados pelo Espírito Santo, mas do ponto de vista do pensamento de Paulo, essa carta, ela é, de fato, uma carta exponencial. Então, hoje, nós vamos fazer uma aula introdutória, certo? E a partir da próxima semana, ou de hoje a 15 dias, a gente vai para o texto mesmo, para a essência do texto. Abre aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós iniciamos hoje o estudo dessa carta e a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: por que estudar essa carta? Quais são as razões, as motivações que a gente tem para estudar essa carta? Primeiro, porque está na Bíblia, né? E a gente tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia toda. Mas há outras razões muito importantes. A primeira delas é que Efésios, ela proclama a doutrina da salvação de uma forma majestosa. É como se Paulo, que ele vai chamar nessa carta o evangelho de mistério, mistério não como uma coisa que não existe, mas uma coisa que está oculta e vai ser revelada. E ele chama o evangelho de mistério, um mistério que está sendo revelado para nós, o mistério de Deus. Aquilo que era segredo de Deus, só de Deus, o evangelho então é revelado para nós. Segundo, a carta de Paulo aos Efésios nos ensina algumas doutrinas bíblicas fundamentais. Por exemplo, a doutrina da eleição, a doutrina da salvação e, principalmente, a doutrina da igreja. Então, se nós quisermos conhecer o pensamento eclesiológico de Paulo, nós temos que estudar Efésios. Ele faz aqui um resumo do conceito que ele tem de igreja. Mas também, em quarto lugar, Efésios deve ser estudada
porque ela trabalha de forma prática os relacionamentos do cristão. Relacionamento uns com os outros, relacionamentos familiares, relacionamento no trabalho. Então, ela, de uma certa forma, norteia, traz princípios básicos do relacionamento cristão. E, por fim, se você observar, no capítulo 6, a última parte do capítulo 6, Paulo vai tratar daquilo que se chama batalha espiritual do crente, daquilo que a gente vive todos os dias. As nossas lutas, elas não são contra pessoas, mas contra principados e potestades. E aí a gente tem no capítulo 6, de 10 a 20, um curso ali, né? O pastor Martin Lloyd Jones escreveu 3 volumes só sobre esses capítulos, para mostrar a seriedade desse assunto para nós. Para nós entendermos uma carta, uma epístola, porque a epístola é um gênero literário. Então, você, quando for estudar uma epístola, uma carta, você tem que considerar algumas características que são próprias das epístolas. A primeira delas é que toda carta, se você observar aí, ela tem um prefácio e uma saudação. Tem aí na sua Bíblia? Nesse prefácio e saudação, você tem o remetente da carta, você tem os destinatários da carta, e você tem, geralmente, uma saudação. Né? Graça, paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre tem. Geralmente, a partir daí, e essa carta de Paulo, ela é uma carta que, segundo alguns comentaristas, ela foi escrita à igreja, aos irmãos de Éfeso, mas ela era uma carta circular. Ela foi lida na igreja de Éfeso e deveria ser lida em todas as igrejas que Paulo plantou, por conta do conteúdo dela. Se você observar aí no versículo 1, aos santos que vivem em Éfeso. Em Éfeso. Em alguns manuscritos não aparece a palavra Éfeso. Nos manuscritos originais, ou cópias do manuscrito original. Por quê? Porque alguns entendiam que essa carta não foi escrita somente para a igreja de Éfeso, mas também era uma carta para todas as igrejas. Agora, quando foi que nasceu essa igreja? Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos. Então, veja bem, todo mundo sabe que nós temos que estudar as cartas de Paulo em sintonia com o livro dos Atos dos Apóstolos. Por que isso? Porque em Atos dos Apóstolos nós temos o registro da plantação das igrejas. Então Paulo plantou primeiro as igrejas na Galácia, aí ele escreve a carta aos Gálatas. Então Paulo plantou igreja em Tessalônica, então ele escreve cartas à igreja de Tessalônica. Aqui no capítulo 19, nós vamos ser informados que a igreja em Éfeso, ela foi plantada por Paulo na sua 3ª viagem missionária. Éfeso era uma cidade importantíssima na época. Quem teve o privilégio de viajar comigo alguns anos atrás, nós fizemos as 7 igrejas do Apocalipse. Nós tivemos o privilégio de conhecer aquela região sul da Turquia, e ali na região sul da Turquia, que era chamada na época de Paulo de Ásia Menor, ali está sendo escavada a cidade de Éfeso. E é impressionante, porque além do porto que existe lá, que era um porto famoso, próximo,
lá era uma cidade extremamente estratégica do ponto de vista do comércio, né, da economia da época. E Paulo plantou essa igreja foi uma das igrejas mais importantes do contexto do Novo Testamento. Se você observar aí, por favor, Paulo chega no Atos 19. Paulo chega em Éfeso, versos de 1 a 7, e ele encontra um grupo de irmãos lá que não tinham sabido nada sobre o Espírito Santo, e aí ele ora e o Espírito Santo vem sobre esses irmãos. Versículo 8 em diante, o apóstolo Paulo ele vai alugar uma escola de um filósofo chamado Tirano. Esse filósofo existe, tá? Existe muita tirania por aí, mas esse tirano aí era o nome próprio. Ele era um filósofo e Paulo alugou a escola dele. E alguns comentaristas, como John Stott, dizem que Paulo ele plantou essa igreja em Éfeso também a partir dessa escola. E ele alugava justamente naquele período do calor, onde o povo ia dormir, ia descansar. E ele dava aula ali entre o período das 11 da manhã às 16 horas, que era o período livre. Aliás, chama brasileiro de preguiçoso, mas você faz lá na Itália, né? Eles fecham logo meio-dia, só voltam a trabalhar 4 da tarde. É o prato primeiro, prato segundo, prato terceiro, é a festa. Nós aqui comemos no trabalho, né? É com sanduíche, é com PF e a turma... Então, Paulo alugou essa, e ali ele faz o trabalho em Éfeso. Eu queria que vocês lessem comigo Atos 19, 10. O que diz aí? Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, Paulo ficou ali quantos anos? 2 anos. E nesses 2 anos, ele fez um evangelismo intenso. Você tem que entender que não tinha Bíblia, não tinha FM evangélica, não tinha uma bandazinha com ele para ajudar. Ele pregava o evangelho mesmo na goela, era testemunhando o evangelho. Éfeso foi mais ou menos uma cidade forte, onde dali ele levou a mensagem do evangelho para outras nações. Quando você passa em Éfeso, lá na Turquia, na Ásia Menor, você também conhece as outras cidades, como Laodiceia. Tem um lugar muito bonito lá, chamado Pamukkale. Quem não foi, precisa ir lá. Fica justamente nesse circuito das águas termais ali, né? Eu não aconselho ninguém a morar lá porque tem muito terremoto. Então, mas é um lugar fantástico. Então, de Éfeso, Paulo plantou igrejas em várias cidades da Ásia Menor. Agora, o que aconteceu com Paulo em Éfeso? Éfeso era a capital do culto à deusa Diana. Tinha também uma biblioteca muito interessante. E eu descobri lá que os homens de Éfeso, eles iam para a biblioteca, diziam para as mulheres que iam para a biblioteca. Mas havia uma passagem secreta da biblioteca para o templo da deusa Diana. Então, a sem-vergonhice não é coisa nova. É muito interessante. Mas o que é mais triste lá, gente, é que os banheiros, eles não tinham paredes. Era uma corrente d'água, você sentava, ficava batendo papo com o cara do lado. É muito interessante você ver lá, conhecer os sítios históricos. Você vê, é a mesma coisa de você ir lá na Itália, onde tem aquele vulcão lá. Até hoje você chega lá, você está vendo as escavações daquilo que aconteceu, né? Você tem aquela mulher grávida lá toda, né?
e outras cenas muito interessantes da história. Mas Éfeso era uma cidade que a deusa Diana era a deusa do amor. E era uma cidade muito visitada por causa do porto marítimo, e a forma de cultuar era através do prazer sexual. Então você imagina como é que era o negócio. Tinha as prostitutas cultuais. Aí o cara vai para onde? Vou ali na igreja, né? Da deusa Diana, deusa do amor. Por isso que Paulo vai dar ênfase na carta dele nessa questão da santificação. Certo? Por isso que Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do... Paulo vai dizer que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então, para você entender o contexto, né, como a carta foi escrita. O que aconteceu lá em Éfeso? Veja lá. Atos 19, versículo 18. O que diz assim? Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia o quê? Poderosamente. Preste atenção o que aconteceu em Éfeso. Como era uma cidade de culto pagão, havia todo um comércio em torno do culto pagão. É a mesma coisa, nós estamos plantando lá a igreja Aparecida. Então a Aparecida tem o mercado dos santinhos. Mas tem também o quê? Os hotéis, para o pessoal que vai lá, né? Tem as pousadas, restaurantes, tudo montado no esquema da romaria. O que acontece? O povo se converte, aí fecha os negócios. Certo? Lembra do João de Deus lá em Goiás? Tudo girava em torno. Acabou. Né? E graças a Deus nós temos uma igreja forte lá. Eu era da junta, nós construímos um templo grande lá. Toda a economia da cidade era presa a essa romaria, A mesma coisa acontecia em Éfeso. Por isso que o evangelho, quando vem, às vezes traz prejuízo. Porque o cara tem que abandonar, né, os pecados antigos, etc. Depois de 2 anos, veja lá no capítulo 20 de Atos, depois de 2 anos, Paulo chega em Mileto. Veja, versículo 17, Atos 20, 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisas algumas, proveitosas, de vos ensinar publicamente também de casa em casa. Paulo chama os presbíteros da igreja e ele se despede depois de 2 anos, e ele vai dizer que não irá voltar mais à cidade de Éfeso, porque ele está indo para morrer. Ele faz então uma despedida. Veja Atos 20, versículo 36. Atos 20, 36, 37, 38. Vamos ler juntos? Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e o acompanharam até ao navio. Então, é um culto de despedida, de oração na praia. Paulo está dizendo, eu não vou voltar mais.
Paulo vai para Roma e é preso em Roma. Lá em Roma, ele escreve 4 cartas, que são chamadas as cartas da prisão. Quais são essas 4 cartas que Paulo escreveu? Éfeso, ou Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Essas 4 cartas são chamadas cartas da prisão que Paulo escreveu. E aí você vai entender que quando ele escreve uma carta dessa, ou ele tem informações acerca do trabalho, ou ele conhece a situação dos seus leitores. Dos seus leitores. Faz sentido isso para você ou não, que eu estou falando aqui? Então, qual é? A gente tem a hermenêutica jurídica, a hermenêutica literária, a hermenêutica bíblica. Um princípio de interpretação bíblica. É que você, ao estudar o texto, você tem que descobrir qual era a intencionalidade do autor dessa carta, desse livro, ao escrever para os seus destinatários. Você tem que descobrir o sentido original. Então, por exemplo, quando Paulo escreveu aquela carta, 1 Coríntios capítulo 11, e tratou daquele negócio de véu, Paulo não tinha na cabeça dele a congregação cristã do Brasil. Está entendendo? Quando Paulo escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios, para aquela cidade depravada, ele não estava pensando no Coríntios. Porque havia um verbo chamado coriatinizar. É no grego, tá? Estou inventando não. Que significa justamente depravação. Nenhuma relação. Só estou falando aqui para esclarecer a mente dos leitores. Então Paulo não pensava no Coríntios, não tinha Coríntios. Entendeu? Porque às vezes a pessoa aí, tem um pessoal que... Eu vi essa semana retrasada na internet, um cara dizendo que Jesus comprou uma casa. Eu falei, Jesus comprou uma casa? Não estou sabendo. Qual é a exegese que o cara faz? Ele disse, não, porque Jesus foi trabalhar com José na carpintaria e naquele tempo demorava muito para entregar os móveis. E Jesus, então, como era Jesus, fazia os móveis assim. Pá. Aí Jesus faturou muito. Por isso que ele comprou uma casa. Isso é exegese da internet, tá? Vocês assistem aí e depois ficam fazendo pergunta. Vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Tá certo? Então, para você ter uma ideia, né? Essa carta que Paulo escreveu, ela é uma carta fascinante no seu estilo literário, no seu conteúdo. Ela é considerada a coroa e o clímax da teologia paulina. Grifa aí na sua Bíblia, grifa aí, eu tenho essa mania, por isso que eu falo, grifar 1:3, capítulo 1, versículo 3 de Efésios. Esse é o versículo chave da carta, para você entender o pensamento da carta. O que diz? Efésios 1:3, o que diz? Está muito devagar, vamos ler direito, vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? A partir desse versículo, eu concluo aqui e sugiro para nós o tema: nós somos o povo mais abençoado do mundo. Tá certo? Não sei como é que você está hoje aí, sua autoestima, mas esse versículo diz que nós fomos abençoados
com toda sorte de bênção. E por que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais? Nós não pedimos, é tudo graça, é eleição. Porque nós estamos em Cristo. Veja o versículo, por favor. Veja direitinho o versículo aí. Efésios 1:3. Que nos tem abençoado. Esse verbo está no passado, no presente ou no futuro? Presente contínuo. Ele não nos abençoou. Ele não nos abençoará. Ele tem o que nos abençoar. Existe uma colocação na língua grega. Isso aqui é uma ação permafeita. Ela começa e não tem fim. Ou seja, nós começamos a ser abençoados e vamos ser abençoados até o fim. Não tem mais como remover essa bênção. Não tem como anular essa bênção. Agora, o segredo é essa expressãozinha aí. Em Cristo. Grife isso aí. Essa expressão, em Cristo, aparece nas cartas de Paulo 169 vezes. Em Cristo. É uma posição. Nós estamos em Cristo. O lugar da bênção está em Cristo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Esse é o pensamento de Paulo, mas... Porque é o seguinte, ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Se você está em Cristo, você é abençoado com toda sorte de bênçãos, o quê? Espirituais. Então, o lugar da bênção está em Cristo. A bênção não está no lugar. Eu fui para os Estados Unidos agora, estou abençoado. Meu filho, o cara é abençoado na roça. Não precisa ir para os Estados Unidos, não. Nós somos abençoados na nossa posição espiritual. O que é que diz aí? 2 Coríntios 5,17. O que é que diz? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram. Então, em Cristo nós somos o quê? Novas criaturas. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. O que é que diz aí, gente? Agora, pois, e uma condenação há? Então, preste atenção. Agora é um advérbio de tempo. A partir de agora. Não no céu. A partir de agora. A partir de hoje, agora. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Para aquele que está em Cristo. Você está entendendo como é importante esse negócio em Cristo? Por isso que Jesus disse para Nicodemo, Nicodemo, você precisa o quê? Nascer de novo. Nascer de novo é estar em Cristo, é nascer do alto. É receber a conversão que o Espírito Santo pode produzir. Então, essa expressão, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, Paulo vai repetir 169 vezes nas suas cartas. E ele vai mostrar justamente que é porque nós estamos em Cristo que nós somos abençoados. Veja no capítulo 2, por favor.
Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Efésios 2:4, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com, pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais. Continua aí. O que ele diz? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua em bondade para conosco, o quê? Em Cristo. Então, se você não está em Cristo, corre. Porque em Cristo é o local que nós vamos desfrutar de toda sorte de bênçãos espirituais. Vocês entenderam ou não? Vamos lá. Então, gente, vocês já sabem quem são os destinatários. Agora vamos voltar aqui para o prólogo, prefácio. Paulo, ele diz assim: apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Paulo, apóstolo. Preste atenção que Paulo, ele está se colocando aí como apóstolo. E a palavra apóstolo aí teria o sentido, ou o mesmo sentido dos 12 apóstolos. Depois, ele vai dizer que ele é um apóstolo aos gentios. Ele é um apóstolo fora do tempo. Eu não sei como é que vai resolver isso, porque lá no céu só tem 12 tronos. Não sei se Paulo vai ficar de pé, se vai... Isso não é problema meu. Mas é uma coisa importante aqui que Paulo vai ensinar. Porque esses apóstolos que tem hoje, eles não são apóstolos pela vontade de Deus. Eles são apóstolos pela vontade deles. Então nós aqui podemos juntar aqui 4, 5, 10, 20 aqui, fazer um estatuto de uma igreja, registrar na Receita Federal, e eu digo assim: eu a partir de hoje sou apóstolo, você vai ser bispo, o Genésio bispo Genésio, bispa. Tudo isso é o quê? É negócio. É comercialização da fé. Porque os verdadeiros apóstolos estão mortos. Então, apóstolo bom é apóstolo morto. Então, se o cara chegar para você, eu sou apóstolo. Não, você não é apóstolo, não tem apóstolo. Quais são os critérios para alguém ser apóstolo? Primeiro, você testemunha da ressurreição de Cristo. Você foi lá? Está lá. Quando vai escolher Matias, caminhou com Jesus, andou com Jesus, foi testemunha dos milagres de Jesus. Esses caras foram? Os caras vão para Jerusalém, sobem do monte lá, ora, e aí dá esse apóstolo. Então, não vá nessa conversa. Porque Paulo vai dizer o que aí? Paulo diz assim: apóstolo de Cristo Jesus e apóstolo por vontade de Deus. Não foi ele que quis. E aí você vai entender que na conversão de Paulo em Atos, capítulo 9, ele é escolhido por Deus justamente para ser esse enviado aos judeus e aos gentios. Vamos dar uma conferida nisso, só para a gente não usar argumentos que não sejam os argumentos bíblicos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Paulo se converte no caminho de Damasco, fica cego e foi ficar lá numa casa. Aí Deus
manda Ananias ir lá cuidar de Paulo. Ananias, não vou não. Esse cara aí é o perseguidor. Não vou de jeito nenhum. Aí disse, você vai, Ananias, eu estou mandando você ir. Deus dá um endereço, dá o GPS para ele, dá uma rua direita, tal, pá. Ele chega lá. Veja o que Ananias diz no versículo 13. Atos 9:13. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu. Mas veja aí o versículo 15, lê comigo. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de... Então ele foi escolhido para levar o nome. Ele é um enviado, a palavra apóstolo é alguém que foi enviado por Deus. Então não é Paulo que diz, a partir de hoje eu vou ser apóstolo. Pelo contrário, ele se converteu quando ele estava perseguindo a igreja. E é muito importante a gente entender isso, porque lá em Atos 23, 26, a partir do versículo 11, Atos 26, 11, Paulo discursa perante o rei Agripa. Ele diz, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com esses intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, por ele como ensinado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam ele remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então veja que Paulo não se fez ministro, não se fez apóstolo, foi Deus que o constituiu. Então, voltando lá, prefácio e saudação da carta. Paulo é o autor. Ele é apóstolo pela vontade de Deus. Não foi ele quem se autonomeou apóstolo, nem o seu apostolado foi um título que recebeu dos outros apóstolos. Ele não comprou esse título. Segundo os destinatários, veja aí, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Por que os cristãos são santos? Os santos que vivem em Éfeso. Separado também. É muito bom entender isso, porque ser santo hoje na Igreja Católica é um título. Você tem que fazer alguns milagres, como a irmã Dulce lá de Salvador, tal, e manda para lá, tem todo um processo. Aí, dependendo, eu descobri que tem até o Santo Casimiro. É no mês de março, mas eu achei meio baitola. Esse cara não é Casimiro, não. Deram um título para esse Casimiro.
Porque a família Casimiro vem lá da Polônia, dos Casimireis, que é a família dos reis, né? Vocês estão me humilhando, mas eu sou chique, viu? Vocês vão descobrir ainda. É. Então, ser santo hoje é um título que se compra, mas aqui não é o caso. Por que Paulo chama os crentes de Éfeso de os santos? Por que isso? Nós temos que entender. Porque Paulo vai, nas suas cartas, usar esse título de santos para identificar o povo da igreja. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ver. Essa igreja de Corinto, de santo, não tinha nada. Foi a igreja que deu mais trabalho para o Paulo. Tá certo? Mas ele, quando escreve a igreja, diz, aos santos que estão em Pinheiros. Ele não sabe o que tem aqui, mas tudo bem. Mas ele escreve no atacado. No atacado. Veja aí. 1 Coríntios 1:2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Presta atenção. Quando você está em Cristo, olha de novo aí, grifa aí, em Cristo. Você é o quê? Santificado. Você sofre uma ação santificadora, ou seja, todos os seus pecados são perdoados e a partir de agora você é um santo. Mas veja que ele continua o texto. Santificados em Cristo, chamados para ser o quê? Santos. Então, você tem uma santificação posicional em Cristo, você é santo, mas você tem agora uma santificação processual, que é quando, usando a linguagem atual, você vai deletar os hábitos do velho homem e vai incorporar na sua memória os hábitos, as virtudes de Cristo. Então, se você mentia, Paulo vai dizer, para de mentir, passe a falar a verdade. Se você roubava, para de roubar e vai trabalhar. Então, se você antes de ser crente era ladrão, você não pode ser mais ladrão agora, filho. Se antes você comprava e não pagava, se você diz que é crente, você tem que comprar e pagar, filho. Está entendendo? Então, não pode ter crente 171. Tem. Falso crente. Mas o crente mesmo tem que ter sim, não, uma palavra só. Então, a santificação é um processo. Mas a santificação também é uma posição. Veja, por favor, que a igreja de Corinto era uma igreja só de ex. Ex. Eu não vou citar, mas vocês vão ver no texto. 1 Coríntios 6, por favor. Versículo 9 a 11. Vamos ler juntos? Bem forte. O que diz? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão. Versículo 11, vamos lá? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes o quê? Santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, a igreja é cheia de ex. Ex-cachaceiro, ex isso, ex aquilo. Então, aqui não tem nenhum santo. Ou tem em Cristo. Tá certo? E mesmo depois de crente, você ainda luta. Porque você não está livre da presença do pecado. O pecado ainda está em nós. Tá certo? Então, o sujeito era beberrão, se converteu, se libertou, mas de vez em quando ele dá uma quedinha. Tem isso ou não? Ou eu estou falando para os androides aqui?
Então, o cara diz assim, eu não vou na igreja de Pinheiros porque lá tem muito pecador. Meu irmão, a igreja é para pecador. Se você é santo, vai para o céu. Pede uma promoção aí, porque a igreja é uma comunidade de pessoas que são salvas, nascidas de novo, mas continua pecando. E vai ter pecado, vai ter escândalo, vai ter tudo. Até Jesus voltar, vai ter pecado na igreja. Ah, pastor, estou escandalizado. É muito pouco você está escandalizado. Escandalizado é Deus deixar você entrar na igreja, você com esse passado. Pega a tua capivara, filho. E aqueles que parecem que têm uma capivara muito suja, quando eles se convertem, eles ficam tão santarrão que eles começam a ter espírito de julgamento, achar que é superior ao outro. Irmão, eu só não caí nesse pecado seu aí porque a graça de Deus me segurou. Você só não está na Cracolândia porque Deus botou a mão em cima de você. É graça. É graça. Diz que Moody foi pregar lá em Chicago, na praça pública, ele começou a pregar, e tinha um bêbado lá, e ele começou a chorar. Falei, Moody, por que você está chorando? Ele disse, não, porque se não fosse a graça de Deus, eu estaria no lugar dessa pessoa aqui. E eu tenho que amá-lo, e pedir a Deus por ele. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Então, menos, a graça de Deus, é graça sobre graça. É graça abundante, constante na nossa vida, irmãos. Então, quem são os santos que estão em Éfeso? A crentaiada da igreja de Éfeso. Tudo santo. Ah, meu santo. Santo varão. Santo... Tudo bem. É um título. Porque você foi santificado em Cristo. Em Cristo, posicionalmente, você é um santo. Se você está em Cristo, você é alguém que luta para não pecar. Você não pode permanecer no pecado se você é crente. O cara do mundo não vai entender. O cara diz, não, pastor, não, rapaz, eu não posso fazer isso, não. Não é porque eu não quero, não. Vocês lembram que eu falei aqui? Tinha uns crentes lá em Olinda que era muito consagrado. Diz, pastor, vamos evangelizar no carnaval. Eu disse, estou fora. Estou fora. Mas por quê? Não sei o quê. O senhor tem medo? Eu falei, não é medo, não. Eu tenho medo de mim. Porque na hora que a troça passar, eu vou dentro. Eu vou me expor ao pecado? Porque tem crente que ele acha que é forte. Não, eu posso ir em qualquer lugar. Não vou, não. Não vou, não. Se eu for, eu caio. Se eu for, eu me exponho. Não existe ninguém forte diante do pecado, irmãos. Não existe. Não brinca com o pecado. Às vezes a gente, vendo os noticiários, a gente julga, né? Não. Eu não quero ser político, porque se eu for lá, eu vou roubar também. Eu não quero. Não quero. Não é meu chamado, né? Não foi chamado para ser apóstolo, mas também não vou. Então, tem coisas que você conhece ou não conhece? Você se conhece. Agora você tem 360 dias do ano para evangelizar. Você vai evangelizar os 5 dias de carnaval? Paciência. Passa 360 anos sem vir para a igreja. 360 dias. Não vem para os cultos de oração, não participa. Irmão, vamos na normalidade. Então, Paulo é o autor, os crentes em Éfeso são os destinatários. Por que ele chama de fiéis? Santos e fiéis. Fiéis aqui, no grego, significa crentes, pessoas que têm fé. Por isso que a gente usa crente. Ah, fulano é crente. A palavra pistis no grego é fidelidade, fiel. Agora, o autor, ou o remetente, os destinatários, aí vem a saudação. Qual é a saudação? Graça a vós outros e paz. Graça é charis. Paz é shalom. O que essas duas palavras resumem? Por que diz graça e paz? Por que não diz graça e amor, graça e misericórdia? Graça e paz.
A fonte da graça e da paz é divina e vem da parte do Senhor por intermédio de Jesus Cristo. Quando Paulo faz essa saudação, ele está dizendo, olha, vocês são santos e fiéis. Sabe por quê? Por causa da graça. A graça é a fonte e a paz é o rio que brota dessa fonte. A paz chega a você através da graça. Então, aqui nós temos a saudação. Toda carta que você for ler, estilo literário, Novo Testamento, existe um capítulo da hermenêutica bíblica que trata só de interpretação de epístolas. Tá certo? Rapidamente aqui, só para mostrar para vocês, nós vamos... A turma está com Bíblia eletrônica, né? Mas sei como é que você faz aí. Eu sou Tiranossauro Rex, eu vou continuar usando esse trem aqui. Então veja ali, Efésios capítulo 1, versos de 1 a 2, você tem um prefácio. Versos de 3 a 14, a origem de todas as bênçãos. E aí vai começar sobre a redenção, as três pessoas da Trindade. Tá certo? Vamos estudar isso aí. Depois, versos 15 a 23, Paulo vai fazer uma oração. Então, ele ensina a verdade que nós somos eleitos, redimidos, selados pelo Espírito Santo. Ele vai arrasar nesse de 3 a 14. Aí ele, por isso, versículo 15, aí ele vai orar para que a gente possa se apropriar dessa doutrina que está nos versos de 3 a 14. É muito importante isso, irmãos. Às vezes o cara é bom de doutrina, mas doutrina só não resolve. Tem que ter oração. Porque a oração amolece. A doutrina deixa o cara de cabeça dura. Tem muita gente cabeçudo. Ele acha que sabe tudo. Saber e não descer para o coração não vale nada. Então Paulo dá a doutrina da oração. Capítulo 2, ele vai falar da graça da salvação individual, de 1 a 10. Depois ele vai falar da graça coletiva. A graça que nos salva individualmente é a mesma graça que nos insere na família da fé. Você é crente e você passa a fazer parte da família de Deus. Então, se você é desses crentes que tem moderna aí, diz, eu sou de Cristo, mas não quero saber de igreja. Você está perdido, filho. Você não entende nada de Bíblia. Certo? É a mesma coisa de você casar e não gostar da sogra e do sogro. Quando você casou, você pegou o pacote completo. Entendeu? É desse jeito. Você faz parte da família agora. E é interessante, porque nessa família de Deus, quem escolhe que vai fazer parte dessa família não é você. Porque eu já tinha mandado um monte aqui indo embora. Passa no departamento pessoal. Deus salva e diz assim, ame-o, suporte-o, ore por ele, cuida dele, não é assim? É assim, desse jeito. Então isso aqui é uma incubadora do céu. Nós estamos aqui, um monte de crente, complicado, convivendo junto, e tem que edificar. Dá vontade de matar. Tem que edificar, botar para cima. Pastor, não, meu irmão, vamos para cima. Não. Temos que encorajar uns aos outros, animar uns aos outros, orar uns pelos outros, amar uns aos outros. Esse é o nosso papel. Agora, se você for olhar para os defeitos da igreja, para os defeitos nossos uns dos outros, a gente não vive igreja. Se você quiser na igreja só conviver com os que você tem afeição, aproximação, meu filho, está tudo errado. Então nós vamos aprender no capítulo 2 que nós fomos salvos pela graça e a graça nos colocou numa família.
Capítulo 3, Paulo vai falar da vocação aos gentios. Por que ele prega o evangelho? E 14 a 21 ele vai orar. Essa é a segunda oração na carta. Capítulo 4, ele vai falar sobre a unidade da fé como igreja e vai falar dos ministérios que nós temos de edificação. Do capítulo 4, 17 até o capítulo 5, 33, vai falar sobre santidade. E vai terminar com a santificação dentro da família, dentro do lar. Vai de 4:17 até 6:9. A última parte da epístola é 6:10 até 6:24. Aí ele vai falar sobre batalha espiritual. Tá certo? Então leia a carta durante a semana, estude a carta, pega aí um comentário bom. Vamos morar nessa carta aí pelo menos 1 ou 2 meses, que é para a gente pegar aí. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos a nos submeter ao ensino do Senhor, a Tua palavra. Que a Tua palavra possa nos santificar, nos moldar, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Abençoe cada um que está aqui, abençoe aqueles que estão nos assistindo em casa, que nós possamos ser santificados, moldados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Está encerrada a aula.